Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui com a série Testemunhos para a Igreja e hoje o capítulo 61, Filosofias e Vãs Sutilezas. Nesse capítulo vamos abordar muitas armadilhas de Satanás. Ellen White já inicia o capítulo falando: Foi-me mostrado que temos de ser guardadores de todos os lados, perseverantemente resistir às insinuações e astúcias de Satanás. Ele se transfigura em anjo de luz e está enganando milhares, levando-os cativos. A vantagem que ele aproveita da ciência da mente humana é tremenda. Isso é muito importante porque, de fato, nossa imaginação limitada é uma armadilha contra nós mesmos. Muitas vezes nós queremos explicar o inexplicável e aí acabamos mal, acabamos até sendo ateu. Então é muito importante a gente entender nossa limitação, entender que Deus vai nos dar luz conforme aguentamos, tá? E não deixar Satanás dominarmos, tá bom? Satanás ele tem passado despercebido no meio de nós e ele tem dois objetivos. Ellen White diz o seguinte: consultou seus anjos sobre como realizar a obra que deve atender um duplo propósito. O primeiro é anular a influência da obra executada por Deus através de seu servo Moisés, agindo através de seus representantes e assim contrafazer a verdadeira obra de Deus. A segunda é exercer uma influência através dos magos que ultrapassasse todas as eras e destruísse na mente de muitos a verdadeira fé nos poderosos milagres e obras feitas por Cristo quando ele viesse a este mundo. Aqui é um exemplo do Êxodo, tá? Quando está falando que Satanás ele usou os magos. E é importante porque Satanás ele foi copiando algumas coisas e Deus foi permitindo, mas chegou um momento em que ele não conseguia mais copiar. Isso mostrando que Deus é mais poderoso, que Deus é supremo e ele não. Mas nós estamos caindo nessas armadilhas. Muitas vezes nós achamos de fato que é Deus operando através de pessoas ou de milagres e pode ser Satanás. Satanás tem muito poder. A gente acha que só porque estamos sendo abençoados não pode ser Satanás, isso não existe. Satanás pode estar nos abençoando também. E sabe por quê? Porque ele sabe que essas bênçãos vão nos tirar do caminho. Então não se engane, tá? Seja muito diligente. É isso que Ellen White está pedindo aqui, Deus, através da sua serva, que nós estejamos sempre atentos nas armadilhas. Ok? Uma outra citação diz o seguinte: Moisés agiu pelo poder de Deus. Os magos atuaram não somente por sua ciência, mas pelo poder de seu Deus, o diabo, que engenhosamente levava avante seu enganoso trabalho de contrafazer a obra de Deus. Quanto mais nos aproximarmos nos tempos do fim, mais a mente humana será afetada pelos enganos de Satanás. Tá vendo? E nós estamos chegando nesse ponto. Nós já estamos quase no fim de tudo de fato. Nós já estamos no tempo do fim e estamos muito próximo do fim. E aí é quando esse texto fará, né, e está fazendo já a sua posição, né, o que ele está dizendo já está acontecendo. E nós, como estamos? É interessante nós também vermos que Jesus passou por isso no deserto, né? Satanás veio como um anjo de luz e tentou enganar Cristo, mas Cristo estava firmado em Deus, assim como nós devemos estar firmados em Cristo para sairmos vitoriosos desse deserto. Vou falar dois textos importantíssimos, prestem muita atenção neles. Se Satanás pudesse confundir e enganar os homens e levá-los a pensar que há um inerente poder em si mesmo para realizar grandes e boas obras, deixaria de confiar em Deus para fazer aquilo que eles imaginavam poder fazer por si mesmos. Satanás leva muitos a crer que orar a Deus é inútil, apenas uma formalidade. Ele bem sabe quão necessárias são as meditações e oração para manter os seguidores de Cristo pronto para resistir às suas artimanhas e enganos. Isso é algo muito grave e de fato que ocorre, tá? É uma luta a gente orar. Eu mesmo coloco aqui o celular para orar de 3 em 3 horas, mas é raríssimas vezes eu estou conseguindo, porque sempre alguma coisa acontece na hora da oração e você não pode parar. E aí quando você quando termina, você já não lembra. Então Satanás ele quer justamente isso. Não, não é hora. Ou, vou orar só por orar mesmo. Senhor, muito obrigado pelo dia e vamos dormir. Senhor, muito obrigado por a noite e vamos
trabalhar. Ó Senhor, muito obrigado pelo alimento e fazemos só orações de praxe. E não porque estamos de fato querendo orar, de fato gostando de estar com Cristo. E isso eu estou falando para mim também, tá? Que nós possamos orar mais e perder o que eu digo entre aspas, mais tempo com o Senhor. Esse capítulo vai falar sobre o exemplo de Daniel na questão da oração. Ele preferiu morrer do que não orar. Outro problema que Satanás vai usar, além de eliminar de nós a oração, a vontade de estudar da palavra, é o espiritualismo. É a questão de mortos, de vida após a morte, que haverá vida após a morte, mas não do jeito que se fala, né? Vai ter, as pessoas que morreram vão sim ressuscitar por uma vida nova com Cristo ou por fogo, mas vão. Então tem vida após a morte, mas não do jeito que se fala, que morreu já está em outro plano, sabe? E Satanás está usando isso conforme, incrivelmente, porque muitas pessoas procuram algo para desculpar a morte e ela vê essa esperança nessa questão. Ah, ele foi para o céu, ele ele está num lugar melhor e sabe, e assim por diante. Então Satanás está usando muito bem esse artifício, né? Aqui Ellen White também comenta que Satanás usará os anjos maus para se personificar em parentes. Olha isso, hein? Então, saiba que isso não existe, irmãos. Não tem esse negócio de alma morreu e já está perambulando e depois seu parente aparece na sua frente e é Deus. Não, não é. É Satanás. A gente tem um caso claro na Bíblia, por exemplo, de Saul, né? Saul foi até a cartomante lá, viu Samuel, tal, achou, olha aí, Deus está falando comigo e no fim acabou morrendo, tá? Dois textos importantes para nós finalizarmos esse capítulo. A única segurança agora é procurar como o tesouro escondido a verdade, tal como se acha revelado na palavra de Deus. Os assuntos do sábado, da natureza do homem e do testemunho de Jesus, eis as grandes e importantes verdades a serem compreendidas. Estas se demonstrarão com qual âncora para afirmar o povo de Deus nesses tempos difíceis. Então, para nós passarmos bem esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos entender sobre o sábado, porque é o selo, é o selo visível, né? Nós vamos precisar entender a nossa natureza humana, tá? Entender de fato se vocês acreditam que nós nascemos já pecando ou não, o pecado é uma escolha. Vocês precisam entender isso, porque é muito importante para nós vencermos como Cristo, tá? Porque Cristo quer que nós vençamos o pecado. Então isso é importante a gente entender a nossa natureza. Desde que é um lixo de natureza, é uma porcaria, mas nós temos a graça de Cristo, a justiça dele para viver em nós. E aí fazer essa natureza, a natureza divina já neste mundo. E também precisamos entender a questão justamente do testemunho de Jesus, né? Que é a justiça de Cristo, que é toda a palavra, que é a gente mergulhar nisso. E além disso, também tem a questão do espiritualismo, que o espiritismo está tomando conta hoje em nossos dias e precisamos tomar muito cuidado para não ser pegos por ele. Foi-me mostrado que Satanás não pode controlar a mente, a menos que ela seja submetida à sua orientação. Os que se afastam do direito acham-se agora em sério risco. Separam-se de Deus e do vigilante cuidado de seus anjos. E Satanás, sempre alerta para destruir vidas, começa a apresentar-lhes seus enganos. E esses enganos, irmãos, eles vão ser enganos incríveis, vão ser sinais assim que vocês ficarão de boca aberta. Mas a Bíblia diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então é óbvio que vai vir coisa grande. Ele vai se personificar em apóstolos, ele vai se personificar em pessoas da sua família que morreram e que não, e ele vai falar coisas que só ele não poderia saber, a pessoa que morreu, porque ela estava morta. Então, como que ela vai saber que eu falei tal coisa depois que ela já tinha morrido? Só que eles vão falar para você pensar que de fato a alma morre. A alma não morre, sabe? Que a alma vai, fica perambulando. Então ele ouviu tudo e agora ele tá falando comigo. E aí você vai acreditar nessas coisas. Então vai ser coisa pesada, vai vir coisa muito forte, vai vir até cura. Satanás vai curar. O Satanás, Ellen White comenta que Satanás ele vai adoecer as pessoas e depois curá-las.
Então vai ser coisa muito pesada. Então fique de olho, que Deus abençoe a cada um de vocês e nós vamos